Boa noite. Olá. Oi, Lúcia. Vou tentar te convidar agora. Boa noite. Oi, pessoal. Esperar a Lúcia. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Oi, Ivânia, tudo bem? Boa noite. Estou aguardando a Lúcia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O volume tá bom? A imagem também? Boa noite, Thelma. Aguardar. Lúcia entrar. Acho que a Lúcia está tendo um probleminha de conexão. Vou cancelar e vou convidá-la novamente. Adicionei a Lúcia, agora vamos aguardar. Obrigada, Vânia. Tá tudo certo com a transmissão, então tá bom. Tá ouvindo agora? Oi, Lúcia. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Boa Tudo noite. Que bom que você está conosco novamente. É uma alegria. E hoje o tema é bem caloroso, né? É verdade. Mas quero dar boa noite a todos que nos acompanham, né? Para mais uma noite de reflexão. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar novamente com vocês. Sintam-se fraternalmente abraçados pela equipe do CEAP. E hoje, né, por alguns problemas técnicos que está acontecendo na transmissão, hoje será transmitido somente pelo Instagram, tá bom? Então, não será mais transmitido pelo YouTube e nem pelo Facebook, por hora, na verdade, né? E como de costume, então eu vou iniciar com uma leitura, em seguida faremos a prece, e daí eu passo a palavra para nossa amiga Lúcia. Ok. Tá bom? Hoje eu trouxe a mensagem do livro de José de Carlos de Luca, né, que é Minutos com Chico Xavier, que traz como título Cura Espiritual. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Emmanuel que faz essa pergunta para nós. E no decorrer da mensagem disse o seguinte: no trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que, quase sempre, a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes, reconhecidos como a raiva, o medo, a tristeza, a inveja, a mágoa, o ódio e a culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro de cura também dependerá da nossa renovação interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas, escolher nossas respostas para as velhas questões até hoje não resolvidas. O momento da doença é o momento de enfrentamento de nós próprios. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa vive em paz, vive sem conflitos,
vivem sem culpa. Quando atingimos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento? E esse questionamento, essa pergunta, nos faz refletir, que precisamos realmente buscar essa harmonia, e nos faz esse convite para essa harmonia interior. E nada melhor do que a prece para isso. Então vamos, nesse momento, unir nossos pensamentos, unir nossos corações na imagem do nosso modelo e guia, do nosso Mestre Jesus, pedir todo o amparo da boa espiritualidade, que nossos sentimentos sejam mais sinceros e profundos, envolvidos de muito amor, pedir ao Pai que abençoe a todos esses corações que estão nos acompanhando, que visite cada lar, que esteja presente em cada criatura. Que Deus possa envolver-nos com sua paz, com seu amor, com a sua luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim sempre seja. E é com esse clima maravilhoso que te passo a palavra, Lúcia. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. E a Lúcia é a coordenadora, do atendimento espiritual da casa de SEAP, conhecida de todos, trabalhadora da casa. Que Deus te inspire, que seus mentores estejam contigo. Que muita luz. Obrigada, querida. Boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, E como fazemos parte também das reuniões mediúnicas, sempre pedimos que os estudos da noite, os ensinamentos de Jesus e de tantos bondosos mensageiros espirituais que nos passam, que alcance também as regiões de extremo sofrimento, onde se encontram muitos irmãos desencarnados em aflição, E como o tema hoje é remorso, arrependimento e uma posterior reparação, muitas vezes esse despertar somente vai acontecer quando nós já estamos na pátria espiritual. Bom, nós vamos estudar, aprender, para que nós possamos nos redimir enquanto ainda aqui encarnados, Bom, então o nosso tema, nós podemos dizer o quê? Que o remorso, ele vem a ser um sentimento, E o arrependimento, ele já vem acompanhado de uma vontade, O remorso sendo somente essa consciência dolorosa de uma falha no passado, e já com o arrependimento, essa vontade de seguir adiante, evitando e reparando esse erro, Então, na nossa consciência, nós normalmente registramos dois efeitos diferentes, Nós temos a satisfação de ter agido correto, de ter agido no bem, a paz que deixa a nossa consciência com o dever cumprido, ou então ela vai produzir o quê? O remorso, que penetra e tortura, aquele que praticou essa ação reprovada, Surgindo assim o quê? A culpa, Nós temos bem esse assunto no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, por Chico Xavier, quando ele realmente nos informa quão grave é essa situação da culpa, que origina assim, o remorso e depois surge o arrependimento. Essa lembrança amarga, ele nos relata que forma como se fosse um abscesso mental, envenenando pouco a pouco, expelindo esses miasmas negativos, intoxicando o nosso fluido espiritual.
e também aqueles que nos cercam, aqueles que estão no nosso convívio, de tão nocivo que é essa situação, né? Então, ela projeta essas energias, né, de culpa que a gente vai adquirindo com algum erro, né? E silenciosamente ela vai nos transportando como a mágoa, a irritação, né? A sentimentos extremamente negativos que ficam o quê? Martelando, né? Esses sentimentos, pensamentos doentios e vão o quê? Nos levando a um desequilíbrio parcial, um desequilíbrio emocional e, consequentemente, um desequilíbrio orgânico, né? E surgindo assim patologias, né, extremamente complicadas de se ter um real diagnóstico da situação, né? Então, é por essa razão que Jesus sempre nos fala que nós temos o quê? Ele, como um médico, ele nos aconselhou o quê? A essa reconciliação com o adversário, né? Nos ensinando o quê? A verdadeira felicidade, que tem que ser embasado o quê? Num sentimento, num alicerce de amor puro e verdadeiro. Então, na nossa vida, normalmente nessas situações, são dois fatos que acontecem, duas opções que normalmente são geradas. A primeira vai ser o erro, né? A culpa, o remorso, o arrependimento e, por conseguinte, a reparação. No segundo caso, que pode acontecer é o quê? O erro, a culpa, o remorso, a ideia fixa, chamada monoideia, esses conflitos negativos que não conseguimos nos desvencilhar e, por consequência, a depressão. Então, vamos analisar esses dois casos. No primeiro caso, nós teremos que é o do erro, culpa, remorso, arrependimento e reparação. Esse é o primeiro caso, né? Nós teremos que utilizar o quê? O auto-perdão, que é necessário para que a gente consiga desenvolver esse arrependimento, que é gerado o quê? Pela minha autoconfiança, pelo meu auto-amor, né? Sentindo, assim, esse arrependimento como a partir do momento em que você tenha uma empatia com o outro, a partir do momento que você se coloca no lugar desse outro que está sofrendo com o teu erro, quando você se coloca no tamanho da dor que ele está sentindo, aí sim você vai conseguir ir para frente nesse caminho natural para o aperfeiçoamento, que todos nós nascemos espíritos simples e ignorantes, rumo ao quê? A perfectibilidade, né? Então, uma vez que nós tomamos essa consciência dessa nossa imperfeição, do nosso erro cometido, nós temos o quê? Que empreender processos para que essa regeneração aconteça como? Através de ações reparadoras. Então, essa reorganização interna é extremamente necessário. Jesus não nos disse amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse auto-amor, esse auto-perdão para conosco, da onde vem isso? Jesus nos disse amar ao próximo como a si mesmo. Como eu posso amar o próximo se eu não me dei o perdão, se eu não me tenho piedade, compaixão, né? Para que eu me sinta o quê? Empoderada de seguir adiante, mesmo cometendo o mais alto grau de crime ou atrocidade. Então, é muito interessante e esse processo de deixar de lado a culpa e o remorso e partir para o arrependimento e a reparação, quantos exemplos nós temos na literatura espírita? Quantos espíritos de extrema luz colocaram nas mãos de Chico Xavier ou de outros renomados psicógrafos, né? Livros contando as suas histórias, as suas trajetórias de atrocidades mil, e eles conseguiram seguir adiante.
Isso nada mais é o quê? De um extremo carinho para conosco. Errei, pequei, mas eu vou me redimir. Eu vou seguir adiante, né? Nenhum erro serve de empecilho para que você consiga corrigir os seus rumos e seguir no caminho correto. O teu erro foi o quê? Um desvio no seu caminho. Mas pega lá o seu GPS, toca para frente e segue no caminho correto, né? Já no segundo caso, onde nós temos o erro, culpa, remorso, e remorso, e remorso, e ideia fixa, e conflito negativo, e depressão, olha que situação difícil, né? Nós não estamos praticando esse sentimento de amor. Nós ficamos com essa ideia fixa, com esses conflitos negativos, sentamos no chão, choramos e não partimos para lugar nenhum. Onde está a nossa evolução? Onde está a nossa vontade de seguir adiante? O que acontece nessa situação é somente o quê? Autopunição. E você fica atrelado, engajado, amarrado nos seus erros do passado, nessas ideias fixas, extremamente obsessivas, e você fica extremamente improdutivo, né? Com relação à nossa evolução espiritual, né? Então, o que nós temos? O remorso é esse primeiro sinal que diz que tem algo inadequado, alguma coisa de errado foi feita. É essa primeira reação, né, que se dá na mente, nós como espíritos, não é isso? É essa consciência dolorosa, muitas vezes, de uma falta passada. E ela significa o quê? Uma inquietação, um abatimento, né? Você percebe, meu Deus, eu fiz errado, né? Mas nós temos o quê? Que levantar, deixar o remorso de lado e seguir adiante. No livro Consolador, Emmanuel com Chico Xavier, nós temos o quê? Quando fugimos do dever e nos precipitamos nesse sentimento de culpa, que origina o remorsos, né? Por múltiplas manifestações, nós damos brechas, nós abrimos situações onde a sombra e processos obsessivos e talvez adversários nossos de outras épocas possam entrar e nos prejudicar ainda mais. Culpa nossa de não estarmos em sintonia com os bondosos amigos espirituais, né? Então, esse remorso vai ser o quê? Nós temos a culpa, né? O erro, o remorso, que é essa força que vai preparar para o arrependimento. Sendo que o arrependimento é a energia de vontade que vai preceder, né, o esforço regeneração da reparação. Então, é como se fosse esse clique inicial. Meu Deus, errei. Mas aí nós temos que ter extremo cuidado, porque quando nós lembramos da história anteriormente, muitos de nós, né, tendo outras crenças, né, em nossas vidas, nós percebíamos o quê? Ai, o remorso, eu matei fulano. Aí você procura uma terceira pessoa, de um outro credo, de uma outra religião, se confessa a ele, ele manda você fazer isso e aquilo, e você sai dali limpo. Será que nós já fizemos isso? Provavelmente muitas vezes, né? Mas o que nós temos que lembrar é: Jesus não é uma esponja que limpa. Não é assim. Pequei, errei, confessei, Jesus limpou. Não. Nós temos o quê? Que fazer a nossa própria iluminação, a nossa própria guinada da situação para nos melhorarmos, a nossa reforma íntima, não é isso? Então, e o arrependimento, né? Ele causado por essa dor moral, por essa conduta complicada, né? Nós somente vamos nos arrepender de verdade com essa empatia com o próximo, quando a gente colocar
no lugar do outro, né? E esse arrependimento, muitas vezes, ele gera angústia, claro, ele gera tristeza, ele gera desespero, muitas vezes, mas nós temos o quê? Muitos ensinamentos para saber como nos posicionarmos. Todos erramos nessa ou em outras vidas. E muitas vezes continuaremos ainda a errar como espíritos imperfeitos que somos. Mas nós temos o quê? Mudar essa nossa postura, ter uma postura amadurecida com esse arrependimento, corrigir os nossos caminhos, nos arrependemos de verdade, tomando consciência da situação. Mas temos que reparar essa situação, esse erro. Com essa autoestima positiva, refazendo o nosso percurso, verificando a nossa responsabilidade na situação, refazendo o nosso caminho, né? Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós já estamos nos libertando da culpa, né? Já efetuamos esse nosso auto-perdão, no sentido que de nos libertarmos desse conflito negativo que estava impedindo você seguir adiante. Mas só o arrependimento por si não é suficiente, né? Ele apenas prepara ele suaviza, ele acalma esse seu desespero, né? Mas é necessário o quê? O melhoramento, né? Temos que nos melhorar. Temos que fazer todo o esforço, né? Jesus não nos disse: aproveita os tesouros do arrependimento, aguarda a bênção do remorso, mesmo que seja tardio, né? Sem esquecer de um detalhe muito importante: só a aflição não resolve problema nenhum. Divaldo Franco nos fala sobre o arrependimento de uma forma clara e lógica. Ele nos diz o seguinte: todos nós erramos, quando nos damos conta, vamos nos arrepender, né? Dependendo do sofrimento, vai ser esse grau de expiação. Nós pedimos desculpa, mas não basta. Nós temos que anular o mal que nós fizemos através do bem que nós possamos fazer. Eu fiz um mal, eu peço desculpa. O outro me desculpa, tudo bem, mas eu continuo com o débito. Eu tenho que fazer o bem. Eu só vou me reabilitar verdadeiramente quando cessar esse meu débito. É uma contabilidade. Temos a obrigação de nos reabilitarmos diante do próximo, perante do próximo. Fazer o bem para anular o mal que fizemos. É uma questão de contabilidade lógica, né? Então, a consequência ideal de tudo, estou aqui controlando a hora, é que nós possamos o quê? A aceitação desse resgate dessa dívida, né? E na disposição muito ferrenha de evitar futuras falhas, né? Ante essa falta grave, nós temos que exercitar esse arrependimento, essa expiação, essa dor que nós iremos ter, mas nós temos o quê? Que nos manter fiéis, com a mão na massa, como se diz, para reparar os erros que nós fizemos, né? É muito difícil a gente voltar ao passado, né? Praticamente impossível a gente voltar ao passado, né? Mas a gente pode, errei, pequei, ponto, final, acabou. Agora em diante é outra trajetória, é uma mudança total de atitudes, né? E eu vou fazer um fim diferente. Eu não vou fazer um fim de ódio, de erro, eu vou fazer um fim de amor, de paz, de esperança, né? Então, nós temos que buscar o quê? Retornar a esse caminho original, essa responsabilidade pelos nossos atos, reparando as nossas faltas, né?
no caminho correto, no caminho do bem, no belo e no amor, né? E falando em arrependimento, nós temos o Livro dos Espíritos, questão 900, né? Onde a espiritualidade amiga, junto com o compilador, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a pergunta 900 é: o arrependimento se dá na vida física ou na espiritual? Aos que os bondosos amigos superiores, espíritos superiores, nos respondem: na vida espiritual, mas também pode ocorrer na vida física, quando chegais a compreender a diferença entre o bem e o mal. Então, o arrependimento, portanto, será mais ou menos profundo de acordo com o entendimento moral do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Eu sou totalmente voltado ao mal, sem um pingo de esclarecimento de coisa nenhuma, né? Então, eu não vou conseguir o quê? Passar por provas com condição do bem, né? Então, vai depender o quê? Do seu adiantamento espiritual. Então, na 991, né, o codificador aprofunda esse assunto, né? Qual a consequência do arrependimento na vida espiritual? E a resposta é o desejo de uma nova encarnação para purificar, para melhorar. Os espíritos compreendem a imperfeição, né, que está impedindo que eles sejam felizes e anseiam por uma experiência onde eles vão poder reparar as nossas faltas, né? E o arrependimento ainda na vida física, no nosso caso, né? Qual a resposta que nós temos? É um começo de progresso já na vida presente. Se houver tempo de reparar suas faltas. Então, ó, mas a obra está em tempo, nós estamos aqui encarnados ainda, é um começo do nosso progresso, né? Vamos nos reabilitar, né? Então, o remorso, ele pode ser entendido, então, como esse primeiro sinal, né, de que algo foi feito erroneamente. Se vocês quiserem aprofundar o assunto, claro que já são 8h26, no Céu e Inferno, no capítulo 7, nós temos vários itens onde fala sobre Código Penal da Vida Futura, onde tem esclarecimentos fantásticos sobre o arrependimento, a expiação, a reparação, detalhe por detalhe, né? Mostrando que essa reparação consiste em fazer o bem àqueles em que se havia feito o mal. Aí muitas vezes a pessoa fala: ah, mas o fulano já morreu. E os descendentes? E os filhos? E os netos? Poderíamos ajudar. Mesmo que não haja ninguém diretamente ligada à pessoa em que fizemos mal, há tantos outros. Um abraço de um mendigo alguma coisa, uma velhinha cansada, onde você vai lá, canta, ora, conta uma história. Essa alegria toda vai tirando também essas sombras escuras que estão registradas no nosso perispírito das obras erradas que nós fizemos, né? Então, a cada momento, o Criador concede a todas as criaturas essa bênção do trabalho edificante, um serviço do bem, criando um ambiente de paz, de harmonia, a tantos lares infelizes, a tantos sofredores. Isso é um consolo maior. A cada dia nós temos essa oportunidade, né? Porque nós temos que ver o que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, só que temos que também pensar o seguinte: muitas vezes nós plantamos milhares e milhares de hectares de coisas erradas, né? Mas a nossa colheita, muitas vezes, por misericórdia da espiritualidade amiga, essa colheita é feita à prestação. Vamos pagando as suaves prestações, porque se muitas vezes eles nos dessem todo o mal que nós fizemos numa encarnação só, de uma vez só, nós não suportaríamos passar por provas tão difíceis, né? Então, que nós possamos ter a certeza de que o Pai, nosso Criador, Ele é misericordioso, extremo, mas, como a gente diz, Ele não é cego, né?
Então, que nós possamos, assim, na luz da doutrina espírita, ver com certeza o remorso, né, de uma forma que restaure o nosso equilíbrio com o nosso arrependimento e uma nossa futura e consequente reparação, mas que a gente tenha em mente a fragilidade do ser humano, a nossa fragilidade. Se Paulo de Tarso nos disse que ele faz o mal que não quer e o bem que ele quer, ele não faz. Imagine nós. Então, que nós possamos ser fiéis, que nós possamos estudar, trabalhar no bem, seguir os caminhos de Jesus, ver que Ele nos olha, Jesus nos olha, nos estende a mão, vinde a mim, que nós possamos ir até Jesus e refazer os nossos caminhos. Que a paz de Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Obrigada, Lúcia, por tanto conhecimento, por boas reflexões que trouxe na noite de hoje. Foi excepcional. E até tem 3 perguntas aqui, mas antes de eu passar para as perguntas, eu só vou dar um recadinho, que faz parte, né? A gente dá os nossos recadinhos, que pedir para todos que estão assistindo aí a live de hoje, a palestra, que possam se inscrever em nossos canais. É muito importante você curtir, você dar o like lá no YouTube, você compartilhar nossas postagens, comentar. É muito importante. E que quanto mais você dar o like, você comentar, você curtir e compartilhar, você está nos ajudando e fazendo com que outras pessoas tenham acesso a esse bem, a divulgar a doutrina espírita. Então, para nós é importante, tá? Então, inscrevam-se no nosso canal, estejam acompanhando nossas postagens aqui no Instagram e também temos o grupo do WhatsApp, tá? Também temos as atividades online, como já foram faladas outras vezes, mas vale aqui lembrar que nós temos os estudos, né, que estão acontecendo semanalmente online. Estamos tendo agora o Evangelho no Lar, toda sexta-feira, às 20 horas. Quem quiser participar é aberto ao público. E também temos o passe virtual, né, que está disponível na nossa página do YouTube. Então, deixam lá seu like, que é bem importante para nós. Friso novamente isso. Compartilhar todas as nossas postagens. Clique ali no aviãozinho e divulguem a mensagem, as palestras, que é bem importante. Você vai estar dividindo aí com seus amigos, com seus familiares, a mensagem do Cristo, né? A boa nova. E tem 3 mensagens, 3 perguntas, perdão. Vamos lá. A primeira: pode haver o arrependimento sem haver remorso ou vice-versa? Olha, o que nós temos é que normalmente o primeiro sintomazinho, aquele cliquezinho inicial, né, é um pequeno remorso. É aí que você identifica que alguma coisa deu errado. Mas são processos similares, né? Em parte, eles são similares, eles surgem sutilmente, né? E aí, quando você já tem a vontade de fazer alguma coisa para se livrar disso, aí já é o arrependimento. Então, nós podemos diferenciar assim, que o remorso é esse pequeno sentimento que surge, que alguma coisa de errado deu, né? Enquanto que o arrependimento já é a vontade. Então, eu acho que aí é que está a pequena e sutil diferença. Um sentimento que aconteceu, mas ele pode não vir com a vontade, com arrependimento. Muita gente tem um remorso e lá fica, né? Então, essa que é a pequena diferença, entendeu? No caso, o remorso, a pessoa não sofre a sensibilização verdadeira, né, Lúcia? Sim, ela tem o sentimento que eu errei, olha, morreu. Ele morreu, puxa, ele morreu. E agora? Aí o próximo passo já é a vontade de que alguma coisa se modifique para melhor. Entendeu? Uhum. Porque daí no remorso ele não volta a cometer o mesmo erro, né?
O remorso, você fica com essa consciência de dor por uma falta. Eu tenho essa consciência que eu errei, porque eu fiz isso, ou que eu fiz aquilo, né? Não precisamos numerar. Você tomou consciência da situação. Mas isso não quer dizer que você tenha vontade de evitar que aconteça de novo e de reparar essa situação. Essa que é a diferença, entendeu? Uhum. Uma outra pergunta. Arrependimento tem como causa exclusiva um erro cometido? Olha, eu creio que sempre alguma falta você cometeu para que venha o arrependimento. Ou que você tenha feito de errado, ou que você tenha deixado de fazer. Porque eu já vi muitas pessoas dizerem assim: eu não tenho arrependimento porque eu não pratiquei isso, não matei ninguém, não roubei, nananana. Tá, muito bem. Mas e o arrependimento por aquilo que você deixou de fazer? Seus pais te amaram infinitamente. Quantas horas de trabalho eles tiveram conosco, nossas mães, é impossível a gente mensurar. Até hoje eles se preocupam conosco. Será que nós fazemos todo o bem à altura que a nossa mãe tenha feito por nós? Isso aí já vai ser um arrependimento o quê? Um ato que você deixou de fazer no bem. Você tem outro exemplo. Você tem um encargo extremamente bem remunerado, um cargo público, que você teve concursado, você está estabilizado ali. Muito bem. Será que você cumpre todas as suas tarefas com boa vontade, com carinho, com dedicação, fazendo jus àquele salário altíssimo que você merece? Então, esse também pode ser um arrependimento por aquilo que você deixou de fazer. Então, são muitas situações que nós temos que analisar. Eu acho que hoje em dia, nós, né, que já estamos com algum degrauzinho que seja andando para frente, a gente já deixa de cometer muitos erros dito pesados, né? Mas e os erros através das atividades do bem que nós deixamos de fazer? Então, isso é um caso muito interessante para que a gente pense e reflita muito. Todos nós, todos nós. Tem uma outra pergunta da Cláudio. O Tá sentimento de culpa pode ser considerado uma manifestação de orgulho, tendo em vista a não aceitação de que se possa errar? Olha, também. Porque se você se acha um poderoso de que você não fez mal algum, é uma situação um pouco difícil. Porque esse processo, se não é desta encarnação, ele muitas vezes vem de outras encarnações. Nós carregamos inúmeros sentimentos, emoções de outras encarnações que muitas vezes elas afloram nessa encarnação. Então, nessa hora, a gente tem que perceber, bom, esse sentimento de culpa, seja ele qual for, de abandono, de medo, de tristeza, tem a ver com esta minha encarnação atual ou é de uma encarnação passada? Que a gente possa refletir e que a gente sabe que o pior inimigo do progresso, da iluminação de cada um de nós é o orgulho. É o pior deles. Bem difícil. Tem uma outra pergunta do Milton, nosso amigo Milton. Sim. Quando o arrependimento nos leva ao sofrimento, o que fazer quando não se tem forças próprias para transformar esse arrependimento em atitude de libertação? Olha, o que nós temos que fazer é estudar, orar, porque nós sabemos o quê? Que a oração é um dínamo gerador de energias. Palavras de Joana de Ângeles nas psicografias
de Divaldo Franco. Então, se nós temos esse arrependimento, nós temos que buscar forças para renovar as nossas atitudes e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Então, vamos supor assim, muitas vezes nós temos um determinado problema com uma certa pessoa. Se nós ainda não temos condições de ir diretamente a essa determinada pessoa e fazer as pazes agora, que nós possamos fazer qualquer outro bem. Qualquer outro bem. E aquilo vai nos livrando. Nós não temos que livrar as multidões de pecado, os nossos bons atos, as nossas boas atitudes, a caridade, né? Eu lembro bem que Divaldo Franco nos deu um exemplo dessa parte do arrependimento. Uma pessoa que trabalha na casa da mansão já há 40 anos. Mas antes de se tornar espírita, ela praticou o aborto. Então, ela não pôde diretamente, né, resolver uma situação passada, mas ela definiu o quê? De agora em diante eu vou para frente, eu não vou mais errar, não vou mais pecar. E é uma criatura extremamente feliz atualmente pela atitude que teve de se renovar ao bem. Então, eu sugiro que o que nós possamos fazer para que essa vontade de renovar apareça? Oração, leituras dignificantes, culto evangelho no lar, participar de reuniões online ou presenciais na casa espírita, água fluidificada, tomar o passe. Isso tudo é o quê? Uma alavanca para que essa vontade forte surja na nossa vida e a gente consiga sair da inércia. Porque arrependimento, chororô e lágrima não leva ninguém a lado nenhum. O que leva as pessoas adiante é o trabalho no bem. Não tem escapatória. Tem mais uma pergunta na nossa caixinha aqui de perguntas, que é: o erro ou o acerto não depende de ponto de vista? Olha, o que nós temos que seguir é o que o Livro dos Espíritos e as obras da codificação nos falam, né? Que é o quê? O que afasta de Deus. Então, o que nos afasta de Deus é o erro. E aí nós temos parâmetro. Se aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, se nós pudermos colocar isso para fora, conversar com Jesus, conversar com a sociedade, esse nosso ato, esse nosso pensamento, nós estaremos o quê? Passando pelo crivo da consciência divina, do crivo das lições do Evangelho de Jesus. O que se afasta dele é o erro. Até, já que acabaram as perguntas, eu deixei uma pergunta aqui para eu fazer para você, que assim, como diferente do remorso, né? O arrependimento é um desejo de fazer novamente, né? De fazer dar certo, e que tem como característica que você mesmo colocou aí a empatia, que o que é mais, ou seja, né? Me colocar no lugar de quem eu prejudiquei, me sensibilizar com a dor do próximo. E exatamente, considerando que a lei de Deus está escrita na nossa consciência e que a justiça divina tem como princípio fundamental o reparar o mal, eu poderia assim dizer, eu pensei, né? Eu poderia dizer que o arrependimento é uma provocação da consciência, como se meu eu interior começasse um movimento para eu dar um passo. Exatamente, é sair da inércia, porque o remorso é um sentimento que está ali inerte. Enquanto que surge o arrependimento, ele já te dá uma sacudida, né? Porque você não quer mais errar, você não quer mais pecar, você quer evitar o mal que você fez para alguém. Então, ele já é um despertar de vontade para seguir adiante, né? Para recomeçar. Então, isso é muito importante que a gente vê, né?
como eu falei no caso do remorso, você vai lá, comunga ou confessa, reza não sei o que lá, acabou, você está livre, limpou, passou esponja, assim, é assim, né? Enquanto que no arrependimento você já está com vontade de que a coisa mude, né? Você já vai ter que reconhecer com humildade o erro, né? Você vai querer ajudar aquele que você feriu, né? Então, nós temos que converter esse arrependimento, né, em que numa oportunidade de progresso e de felicidade, né? A gente não pode, de forma alguma, errei, pequei, senta, chora e acabou. Nunca, jamais. A gente tem na Boa Nova, né, no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier, um texto lindo, lindo, que se chama o quê? A negação de Pedro. Então, ele mostra, né, na última ceia, as dúvidas que Jesus estava tendo para Pedro, tu me amas, não é? Ele estava sentindo. E o que que Pedro fez nessa situação? Ele ficou extremamente enraivecido, aborrecido. Como tu duvidas de mim, Jesus? Como? Né? Ele se achando uma pedra, uma coisa assim, incapaz de cometer esse erro, como ele sempre criticou em tantas outras pessoas. Ele nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira, né? E aí, quando imagina a situação, quando ele vê realmente que Jesus vai ser crucificado, a angústia infinita em que ele ficou, né? E o que que serviu essa angústia de Pedro, de ter negado, de não ter ajudado Jesus? Ele sentou e ficou chorando? Num quarto escuro? Numa caverna? De forma alguma. Ele levantou e seguiu adiante, né? Montando a casa do caminho, com toda a retidão, mas com um detalhe extremamente com amor, com compaixão no coração. Porque se ele durante esses anos todos, convivendo diariamente, escutando a voz de Jesus, olhando nos olhos de Jesus, né? Compartilhando desse amor, dessa energia. Imagine a aura de Jesus, o quanto que ela nos ilumina. Se Pedro, com isso tudo, negou Jesus, foi frágil nesta hora, não que ele tenha sido perverso, mas muitas vezes a humanidade é muito mais frágil do que perversa, né? E ele juntou isso tudo, aí apareceu o quê? Remorso, angústia, tristeza. Meu Deus, arrependimento. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que continuar amando Jesus, né? Casa do Caminho, amando, amparando todo mundo. E nunca mais ele julgou quem quer que fosse uma pessoa viciada em álcool, fosse uma mulher viciada em sexo, seja lá o que for, ele acolheu, ele compreendeu o rosto. Então, essa negação de Pedro foi o que? Fundamental para que ele nunca mais errasse e seguisse adiante, né? Verdade. Lúcia, obrigada por transmitir tantos conhecimentos para nós, por trazer tanta luz, por tantas boas reflexões aí. E nosso eterno carinho por você. E queres deixar alguma mensagem para a gente finalizar na noite de hoje? Tens algum recado para dar? Tem um recadinho muito especial para todos nós. Uma palavra que vai ficar na nossa mente, sabe? Que é simplesmente um verbo. O verbo recomeçar. Recomeçar sempre, seja lá o que aconteça. Recomeçar. E esse recomeço começa o quê? Com amor, com trabalho, com espera, com perdão e confiança. Nós temos uma multidão de testemunhos juntos de nós, muitos amigos espirituais a nos socorrer. Então, que nós possamos entrar em sintonia com eles. E a palavra da noite é recomeçar.
a paz de Jesus abençoe a todos e tenha alcançado no fundo do coração e do sentimento, às vezes triste, angustiante, que todos nós, muitas vezes, carregamos ainda nos nossos corações. E que tenha chegado aos amigos desencarnados em desespero, em situações de remorso, de arrependimento, e que agora eles estejam sentindo assim, aquecimento da mão de Jesus, envolvendo e serenando o desespero de cada um deles. Que a paz de Jesus nos abençoe. Amém, amém. É um tema bem delicado, né, de se falar, mas que bom. Agradeço demais que possam nascer em nossos corações novas e boas reflexões por tudo que você trouxe na noite de hoje. Paz e bem a todos também. E para finalizar, agradeço o carinho, as mensagens, as carinhas aí de agradecimento de todos que mandaram aí ótimas palestras. Lúcia sempre emocionando, o André colocou, e dando esse tchauzinho. E tem muitas mensagens aqui agradecendo e elogiando sua palestra. Obrigada, Lúcia, mais uma vez. Então, nesse momento, meus queridos, vamos novamente unirmos nossos pensamentos, nossos corações. Gratidão por essa hora tão boa, né, por estarmos na presença dos nossos amigos, por recebermos essa luz do Evangelho que tanto nos conforta, que tanto consola nossos corações, que possamos principalmente lembrar diariamente do recurso da prece. Tá? Essa luz que nos conecta, né, diretamente a Deus, ao nosso Pai, que Ele nos conceda e continue nos concedendo durante toda a semana a sua paz, o seu amor em nossos corações, em nossos lares, com as nossas famílias, que seja retirado do nosso lar todas as impurezas espirituais e substituído pela sua luz divina e poderosa, Senhor. Onde houver dor, sofrimento, as perdas, Senhor, que a sua luz divina e poderosa possa consolar esses corações sofridos, possa iluminar o pensamento dessas pessoas para não cair no desânimo. Que todos tenham força e amparo, que amanhã será melhor, que tudo passa, que tenhamos confiança que Jesus está no leme desse barco e que tudo vai dar certo. Que essa paz, essas boas vibrações que estamos sentindo nesse momento, que eu estou a sentir, possa chegar a cada lar, a cada um que esteja conosco nesse momento e a todos que estão em seus pensamentos, em seus corações, meus irmãos. Que Deus envolva todos vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim sempre seja. Obrigada pela presença de todos, e que a paz, a luz e o amor de Jesus esteja e permaneça no coração de cada um de vocês. Que façamos uma boa semana e que essas boas vibrações permaneçam com vocês, meus amigos. Obrigada, Lúcia. Gratidão mais uma vez, muito obrigada por tudo que trouxe a noite de hoje. Fique em paz. Tchau, 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 gente. Boa noite.